A graça de Jesus seja com cada um, amém? A passagem para a mensagem está em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. E o tema é Desafiando Gigantes. E diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: Você vem em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu a este. Então Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou um chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Vamos orar. Santíssimo e soberano Deus, amado Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais este privilégio de nesta manhã poder estarmos aqui, Pai, junto como igreja, para adorar e exaltar o teu santo nome. Tu és um Deus poderoso que criou todas as coisas, Pai. Do nada o Senhor fez existir todas as coisas que existem. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos ao Senhor nesta hora que abençoe o teu servo, que trará a mensagem da parte do Senhor, Pai. Que possamos sair daqui abençoados, melhores do que chegamos, Pai. E que a tua palavra possa estar em nós a cada dia de nossas vidas. Que nós possamos ser praticantes, Pai, não apenas só ouvintes. Tu és onipresente, Tu és onisciente, todo-poderoso, o qual não há outro Deus diante de Ti, Pai. Nem em cima do céu, nem embaixo da terra, nem embaixo das águas da terra pode-se achar um Deus semelhante a Ti. Tu és o único, Pai, soberano.
Nós te agradecemos, é um privilégio para nós estarmos aqui adorando e exaltando o teu santo nome, pois só o Senhor é digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. E é em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, Pai, aquele que o Senhor enviou, sem nada a dever, mas para pagar uma dívida que era de cada um de nós. E é em nome dele que nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Bom dia a todos. Dia 3 de dezembro, o ano, se você pensa, tem essa sensação como eu, o ano voou. E já se passaram 11 meses e agora a gente está na reta final de 2023. E como foi seu ano? Como está sendo o seu ano? Lutas, desafios. Algumas pessoas tiveram lutas maiores que outras. Alguns irmãos aqui perderam entes queridos e a gente sabe como dói. Algumas pessoas estão lutando ou lutaram com doenças, casamento, filhos. Algumas pessoas têm lutas que só elas sabem, mas cada um tem a sua luta. Então, na mensagem de hoje, eu queria trazer como nós podemos aprender com essas lutas e como nós podemos estar preparados para as próximas. O tema, Desafiando Gigantes. Eu quero mudar o nome dessa pregação. Não está legal desafiando. Vamos colocar Derrubando Gigantes. Porque a gente não quer só os desafios, mas nós também queremos a vitória contra os nossos problemas. E meditando na mensagem que é sobre Davi, eu fiquei pensando, e normalmente que nós falamos sobre desafios, derrotas, vitórias, enfrentar, matar, nós pensamos em guerra, exército, nós pensamos em homens, jovens. Só que daí eu pensei o seguinte: as nossas lutas não tem nada a ver com a nossa idade. E nós vemos que Davi, derrubou um negócio aqui, eu nem vi. Davi matou um gigante, provavelmente um adolescente. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 14. Nós vamos, como abertura, eu gostaria de falar a história desse homem, Caleb. Se Davi era um jovem adolescente e derrubou Golias, Caleb era um senhor de 85 anos que derrubou muitos gigantes. Se você lembra da história de Josué, o povo de Israel saiu da escravidão e eles vão para Canaã, a terra prometida. E eles fazem Moisés envia 12 espias, eles fazem uma missão de reconhecimento, eles voltam e eles dizem: a terra é muito boa, porém os homens são muito fortes. Apenas 2 querem entrar, lutar e conquistar a terra, que é Josué e Caleb. E pela coragem de Caleb, Deus prometeu para ele a melhor terra. Porém, com os homens mais fortes, os gigantes. E passaram-se 40 anos, eles, como desobediência daqueles 10, eles não entraram na terra prometida. E demorou 40 anos para que eles pudessem entrar novamente nessa terra. E no versículo 10 nós vemos a coragem de Caleb. E ele diz o seguinte: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Próximo, versículo 11. Ainda estou tão forte como o dia em que Moisés me enviou.
Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins, que são os gigantes, que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Então nós vemos duas pessoas aqui. Davi, um jovem adolescente, e Caleb, um grande senhor. Apesar da idade, ainda afiando espada. Aí, Euclides, continua afiando a espada? Eu pensei bastante no Senhor quando eu estava fazendo essa mensagem. Mas imagina o Senhor e a sua digníssima esposa derrubando Golias, pegando ali o Golias no mata-leão e ali se derrubando. A gente tem que derrubar os gigantes. A família sempre presente, sempre unida, louvando o Senhor. Não importa a idade, se é jovem, mais velho, a nossa luta está sempre presente. Caleb afiando a espada, dia a dia, esperando o que o Senhor prometeu para ele, com os olhos no prêmio. Se fosse nos dias de hoje, Caleb estaria levantando 100 quilos no supino. Você consegue? 100 quilos no supino? Caleb ia estar ia ser do bope, sangue nos olhos, faca nos dentes para conseguir o prêmio prometido. Faixa preta em jiu-jitsu. Segunda, quarta e sexta, Muay Thai e Krav Maga. Terça e quinta, Pilates, né? Para dar uma amenizada. Quem é da galera do Pilates aqui? Mas o pessoal tem que cuidar da lataria, né? Tem que cuidar do corpo para servir ao Senhor. Minha avó começou a participar. Começou a fazer o Pilates. E isso ganha mobilidade, agilidade. E agora está parecendo uma gazela saltitante. Mas nós temos que cuidar da nossa saúde. Nós temos que estar preparados para as nossas lutas, as nossas batalhas, os desafios que Deus vai colocar em nossa vida. Idade é só desculpa. Não importa se é homem ou mulher. Temos os nossos gigantes. E nós vamos derrubá-los. Quando eu penso em Davi, como foi lido aqui, o Danilo leu para a gente, ele não era conhecido até então. A Bíblia não fala quem é Davi até esse momento. E nós vemos que a família dele pouco dá valor para ele. Ele é apenas um menino cuidando do rebanho. Porém, enquanto ele está anônimo, enquanto ele ainda não é conhecido, ele está pegando o leão pela juba, matando o urso, matando o lobo, cuidando do que é do pai dele. E é interessante como ele coloca a sua vida, como ele tem tanto cuidado com as coisas que é do pai dele, e ele coloca a sua vida em risco para que nenhuma ovelha falte. E depois isso se reflete na vida dele com o Senhor. Nós sabemos que Saul o persegue, tenta matar, e ele tem Saul em suas mãos por 2 vezes. Mas ele diz o seguinte: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas, pensando nessa história de Davi, e nessa época que ele era anônimo, eu penso nele como um pastor de ovelhas. E naquele pasto, naquele ambiente campestre, bucólico, naquele silêncio da noite, talvez só com o balido das ovelhas, ele tendo intimidade com o Senhor. Sozinho ali com o Senhor. Não uma solidão, mas uma solitude. Ele e Deus. E naquele momento ele desenvolve uma fé tremenda com o Senhor. Ele conversava com o Senhor.
A gente, no nosso dia a dia, como o Daniel falou na oferta, nós temos uma vida corrida, medimos o tempo com dinheiro, falamos que tempo é dinheiro, mas na verdade tempo é vida. E Davi, com o tempo que ele tinha com Deus, ele descobriu a vida. Ele podia orar, se derramar, conversar e ouvir a voz do Senhor falando com ele. Nós normalmente o que nós fazemos? Nós oramos, mas nós não ouvimos. Talvez lemos a palavra, mas nós não temos um tempo com o Senhor. E nesse ambiente, diante das montanhas, diante das estrelas, ele poderia se deparar com a criação do Senhor e ver como é bonito a sua criação. Talvez ali ele rabiscou ou fez o esboço de alguns salmos. E tem alguns salmos que fala sobre a natureza. Em um ele diz o seguinte: Deus determina o número das estrelas e chama cada um pelo nome. Como é poderoso o nosso soberano. Em outro, ele diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento revela as obras do Senhor. Um dia fala disso, a outro dia, e uma noite o revela a outra noite, sem discurso e sem palavras, mas a sua voz ressoa por toda a terra. Simplesmente se deparando com a obra do Senhor. Como é importante esse momento que nós paramos para tirar com o Senhor. Davi derrubou Golias. E quando Saul tentava matá-lo, ele não foi derrotado. Mas uma mulher fez Davi cair. E não só isso. Ele, naquele frenesi do dia a dia, imerso numa cultura onde todos queriam a sua cabeça, ele começa a ficar preocupado, e diante de Aimeleque, nós vemos o temor dele. Diante de Golias, ele é o grande corajoso, e ele fala: quem é esse incircunciso? Hoje mesmo Deus o colocará em minhas mãos. Só que diante do sacerdote, ele é o Davi com medo, preocupado, e ele mente para Aimeleque. Então, o que faz de Davi um momento tão forte, tão corajoso, e no outro tão medroso? E quando eu vejo as escrituras, eu vejo que é o ambiente. Jesus, diante tantas pessoas vindo diante dele, querendo milagres, desafiando com perguntas, ainda assim Jesus saía de madrugada, mesmo cansado, para ter um tempo com o Senhor. E se nós estamos na correria do dia a dia, atolados de preocupações, medos, angústias, pressão, nós temos que ter o nosso tempo separado com o Senhor. Porque tempo é vida. E nós temos que ter o nosso tempo com o Senhor, com a nossa vida. O que Caleb e Davi tinham em comum quando eles desafiaram os gigantes? Em Caleb diz o seguinte, no versículo, em Josué, versículo 12: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Agora, em 1 Samuel 17, no versículo, se eu não me engano, 31,
pouco mais para frente. 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Caleb disse: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Davi diz: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Tem a segunda parte que, se fosse nos dias de hoje, ia ser censurado, né? Mas a gente pode falar, ó, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu. Não. E eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que coragem. Que coragem. Agora, sabe qual que é a diferença de Caleb e Davi? Normalmente o pessoal mais velho acha que tem mais desafios, né? Davi era estagiário, matou um gigante só. Caleb, na sua experiência, ele matou todos os gigantes. Ele exterminou os Enaquins, porque vem com a experiência. Ele pegou uma terra de gigantes, não apenas um. Sabe por que os mais velhos têm mais desafios? Porque eles dão conta, eles matam mais. Os mais novos estão aprendendo. Mas, como que está o seu tempo com o Senhor? Uma outra coisa que eu acho interessante nessa passagem é o seguinte. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Davi vai entregar a comida para os seus irmãos, vai ver como que eles estão, para falar para o seu pai, para saber se para falar para eles se eles estão bem ou não. E ele faz isso. E de repente ele começa a ver aquela situação, ele começa a ver aqueles desafios, e ele ouve que Golias está desafiando a todos, e todos estão com medo. Agora, imagina o seguinte: se os soldados de Israel estão com medo, imagine a população. Se quem é para se defender, quem é para lutar, está com medo, imagine os civis ali. E um deles, que é o irmão de Davi, o mais velho, que estava com medo também, né? Todo mundo. Ele vê Davi conversando e ele diz o seguinte, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. É interessante como as pessoas nos julgam, falam mal. Opa, muito obrigado. Obrigado, Claudinei. As pessoas nos julgam, falam mal, apontam o dedo, e o que acontece? Acreditamos se ele está falando. Só que quando nós vemos o capítulo anterior, e Samuel vai escolher um ungido, um rei, e ele vê Eliabe, a mesma pessoa que o criticou, e ele pensa o seguinte: com certeza é esse. Devia ser alto, forte, soldado, guerreiro, é esse. Mas Deus diz o seguinte: não é esse. Eu o rejeitei, porque eu escolhi um de acordo com o seu coração.
E um capítulo fala: o seu coração é mau. Mas Deus diz: o seu coração é de realeza, que vai governar sobre o meu povo. E Davi não cai nessa armadilha, porque ele fala o seguinte no versículo 29, o que eu fiz agora? Mas sabe o que ele faz depois? Ele vira e ele pergunta: o que o rei falou mesmo? Que quem vencesse Golias vai casar com a filha dele. A sua família não vai pagar imposto. Ele não está nem aí. Ele não dá ouvidos. Agora, por que você dá ouvido? Deus criou você segundo a sua imagem e semelhança. Deus te adotou como um filho. Ele colocou o Espírito Santo dele dentro de você. Em Efésios fala o seguinte, que Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E que você foi escolhido antes da criação do mundo. E ainda assim você escolhe, você prefere ouvir o que os outros falam e apontam sobre você. Você tem noção de quem é você? Filho do Altíssimo. E muitas vezes nós nos rebaixamos. Muitas vezes nós ficamos com mimimi, picuinhas, reclamando, com desgosto pela vida. O mundo está cada vez pior. Precisando de Jesus Cristo. Eles não conhecem Jesus. E Ele poderia conhecer através de você. Mas você fica choramingando. Sendo que você deveria ser luz no mundo. Quando que você vai tomar uma atitude? Deus é o Espírito Santo dele em você. Vestes celestiais. E é uma honra, mas muitas vezes não honramos. Às vezes a gente brinca de ser cristão. Vem no domingo, esquenta o banco, faz o pedido para Deus, mas segunda a sábado é outra pessoa. Está na hora da gente parar de brincar de ser cristão, né? E assumir a nossa identidade, derrubar não só Golias, mas como todo desafio que aparece em nossa vida, em Cristo Jesus, com Deus, porque nós não somos fortes por nós mesmos, mas Deus nos dá força. Quando você fala o seguinte: Deus vai derrubar esse gigante para mim, e você não se posiciona, você está sendo um palerma. Davi, o que Davi fez? Davi encarou o gigante. Quando a pessoa fala o seguinte: Deus vai me dar, se posiciona e luta, e Deus te dá. Caleb, por 40 anos, afiava a espada, e ele falava: eu vou derrubar esses caras aí, porque essas pessoas, eles são promíscuos. É igual o Hamas, né? Quem estiver defendendo um Hamas, me perdoe, mas você está em pecado, porque queimar criança, estuprar pessoas, colocar um bebê no forno, no micro-ondas, isso é totalmente Satanás usando essas pessoas. É como aquele povo de Canaã, de Cádiz Barneia. E Caleb falou: eu vou matar todo mundo. Eu vou conquistar o que é meu. E agora, visitante? Tem visitante que está procurando o Senhor. Agora, tem visitante que está aqui simplesmente porque foi obrigado. Quando você vai acabar com essa arrogância sua e parar de viver uma vida medíocre, sem propósito? Quando que você vai ajoelhar diante do Senhor e clamar que Jesus é o Senhor? Para de brincar de vida e aquebrante esse coração orgulhoso. Se entregue ao Senhor hoje. Amoleça esse coração duro. Um dia você vai se dobrar. Pode ser na vinda de Jesus ou agora.
mas Deus quer te dar vitória. Deus quer lutar com você e te limpar, mas você tem que se entregar a Ele. Eu lembro que quando eu me batizei, eu achava que eu queria, antes de me batizar, mudar a minha vida, me tornar uma pessoa melhor. E daí uma pessoa disse o seguinte: Renato, você viu, né? Eu acho que ela olhou a insanidade que eu estava falando. Você acha que é mais fácil mudar por conta própria ou com Deus? Deus vai te dar o Espírito Santo para te ajudar, mas você ainda assim acha que pode sozinho. Que coração orgulhoso que eu tinha. E eu falei: é verdade. Se eu não conseguir até aqui, até agora, por que eu vou conseguir depois? Mas está na hora da gente se posicionar e derrubar esses desafios que estão pela nossa frente. Eu não sei como vai ser 2024. Provavelmente vai ter lutas. Nós não queremos, né? Queremos que tudo fique tranquilo, em paz. Mas vamos ter lutas. Mas vamos ter vitórias. E a gente pode aprender a lutar com as pessoas que antes de nós derrubaram grandes problemas, como Davi e Caleb. Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor aquebrante o coração duro dos orgulhosos, para que eles possam entregar a sua vida a Ti. Faça desse coração, desse solo, um solo fértil para a Tua palavra. Abra os ouvidos dos surdos que se negam a ouvir a Tua mensagem. As pessoas que procuram ao Senhor, Pai, que o Senhor renove as forças deles, para que possamos lutar e vencer, para que o Seu nome seja louvado e para que esse mundo saiba que há Deus que cuida e olha por todos nós. Louvado seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo oramos a Ti. Amém.